Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Eu vou ler com você do verso 9 ao verso 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, do verso 9 ao 13. Se você achou, acompanha comigo a leitura. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse dia, todo o tempo que passamos na tua casa, pelo retorno do Nau, meu Deus, por tudo que o Senhor está nos permitindo viver como igreja. Obrigado, e obrigado por essa noite, pela oportunidade de mais uma vez parar para ouvir a tua palavra, para sermos ministrados pela tua palavra. Que haja lugar no nosso coração, que toda a nossa atenção esteja voltada para a tua palavra. O Senhor nos dê sabedoria e discernimento para recebermos e aplicarmos as tuas verdades na nossa vida. Nós precisamos te ouvir. E com essa oração nós queremos declarar que nós desejamos te ouvir. Por isso te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Muito bem. Queridos, em todas as áreas, eu estava pensando nesse tema, em todas as áreas da vida, existe assim alguns crescimentos que às vezes chama muita atenção, né? Às vezes alguém que do nada, de uma maneira meteórica, cresce, dispara numa área específica, faz sucesso, assim, de repente, era alguém desconhecido e de repente fica famoso. E isso acontece assim, em um monte de segmento, às vezes no futebol acontece, de um jogador que estava lá desconhecido, de repente uma partida, ele faz lá algumas jogadas mirabolantes, do dia para a noite fica famoso. Às vezes um cantor que está gravando há anos, de repente ele pega, lança uma música lá e do desconhecido, ele estoura e faz sucesso, vai lá em cima, explode. Isso acontece com ministérios, né? Isso acontece muito com ministérios, com igrejas. Isso acontece muito, está aí, maior burburinho nos bastidores evangélicos sobre o profeta Mirim, né? Que de repente um menino de 14 anos explodiu na mídia e tal, essa coisa toda, né? Sem comentários. Enfim, então nós temos esses fatos, né? Nós temos esses fatos. Então, às vezes, uma igreja desconhecida que de repente estoura, explode, começa a fazer algo relevante e que chama atenção. Isso na política acontece. Nós temos aí um Nicolas Ferreira, né, que tem cara de menino, não é menino, mas tem cara de menino, que de repente cria essa liderança absurda, mais de 1 milhão de votos e chama atenção. Então, esses crescimentos meteóricos chamam muita atenção das pessoas, chama muita atenção da sociedade, não é verdade? Mas tem algo que me chama mais atenção, não é o crescimento meteórico, mas é a capacidade de se sustentar no topo. Porque da mesma forma que tem esses crescimentos meteóricos, se a gente parar para fazer uma relação de pessoas que um dia fizeram sucesso e hoje a gente não sabe nem onde está.
de pessoas que em algum momento despontou e arrebentou, e hoje a gente não sabe mais nem se existe, nem se está vivo, porque com a mesma velocidade que subiu, caiu. Então o maior desafio da vida não é crescer, é se manter no nível que a gente alcança. E é sobre isso que esse texto de alguma forma me chama a atenção. Esse texto ele fala do homem mais sábio que pisou na terra, que foi Salomão. Até o Elon Musk aparecer, ele era o homem mais rico que pisou na terra. O Elon Musk é um desses meteoros. Já fizeram o cálculo, né, que o patrimônio do Elon Musk é não sei quantas vezes maior que o patrimônio que o próprio Salomão conseguiu construir. Mas na sua época, Salomão era o homem mais rico, o homem mais próspero, o rei mais honrado. Outros reis, rainhas, viajavam meses para poder passar um dia com Salomão, para ouvir Salomão falando. Filho do rei, que tinha o nobre conceito divino de ser o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, Salomão então assume o trono. E debaixo assim de uma graça divina, em resposta a uma oração que ele fez, pedindo sabedoria a Deus, ele constrói um reino e um patrimônio absurdo para a sua época. Responsável em construir o primeiro templo de Salomão, que não foi o que o bispo Macedo fez, né? O templo de Salomão foi construído em Jerusalém, no monte que Davi havia comprado, a ilha de Araúna, e ele constrói aquele templo maravilhoso, todo de ouro por dentro, fantástico, tudo que Salomão fez. Tudo que Salomão fez. Um homem que marcou a sua geração e que até enquanto tiver Bíblia sendo pregada na terra, Salomão será lembrado. Mas o que chama a atenção da vida de Salomão, mais do que todo o êxito, todo o sucesso, todo o crescimento, toda a prosperidade de Salomão, é que Salomão não termina bem. Entendeu? Salomão começa bem, mas não termina bem. E é isso que o texto está narrando, Deus chamando a atenção de Salomão. Deus havia aparecido a Salomão 2 vezes. E as 2 vezes que Deus aparece a Salomão, primeiro, quando Salomão faz a sua primeira oferta, que chama muita atenção de Deus, Deus aparece e pergunta: Salomão, o que você quer? E Salomão responde para Deus: me dá sabedoria para eu cuidar do seu povo. Foi a primeira vez. A segunda vez que Deus aparece para Salomão foi quando ele termina a construção do templo, a glória do Senhor enche o templo, e Deus aparece novamente para ele, e Deus fala para ele: Salomão, eu ouvi a oração que você fez neste lugar, e porque você me pediu, eu vou estar neste lugar, os meus olhos vão estar voltados para este lugar para sempre. Agora, as 2 vezes que Deus aparece para Salomão, até aqui Deus vai aparecer para Salomão a 3ª vez, e não era para responder uma oração, não era para cumprir uma promessa, mas para repreendê-lo, porque Salomão, você começou bem, eu honrei você, você cresceu, você alcançou o topo, mas você não vai permanecer no topo, você caiu do topo. E eu queria que nós aprendêssemos então com os erros que esse homem cometeu, para que a gente não viva o mesmo drama que a gente assiste todos os dias. Famílias que crescem e acabam, empresas que crescem e acabam, ministérios que crescem e acabam, pessoas que se convertem a Jesus e crescem e de repente estão simplesmente desviadas e acabam. Tantos projetos nobres que foram feitos em Deus, porque o projeto de Salomão foi feito em Deus, mas acaba porque não soube permanecer no nível alcançado. Crescer é um grande desafio, permanecer no nível é um desafio maior, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje.
que precisa, o que nós precisamos, não só para a gente alcançar o que Deus tem para nós, mas para a gente conservar o que Deus nos conceder conquistar. O que nós precisamos? Onde foi que Salomão errou que nós não podemos errar? E se em algum momento, se de alguma forma nós já estamos errando, como recuperar isso? Como resgatar isso? Que princípios são esses que Deus não negocia e que nos garante conservar conquistas tremendas que Ele nos permite? Presta atenção aqui comigo. Vamos lá. Como nos manter no nível? Primeiro, mantendo o temor de Deus no coração. Primeira coisa. Aonde foi que Salomão começou a errar? Salomão começa a errar quando ele começa a perder o que ele nunca poderia ter perdido, o temor de Deus. Agora, olha que coisa extraordinária, irmãos, porque a frase o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos repetir juntos? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe de quem foi essa frase? De Salomão. Então, falar bonito, pregar bonito, ensinar para os outros, mas não praticar não te garante estar em lugar nenhum. Isso é uma história que a gente está vendo repetida no Brasil. Nós temos irmãos pastores que foram extremamente relevantes nesse país. Nós temos líderes, homens que passaram à frente de igrejas e ministérios nesse país, que abençoaram essa nação, que explodiram. Eu andava quilômetros para ouvir um Caio Fábio pregando, um Ricardo Gondim pregando. Homens assim que marcaram a nossa geração. Homens que a gente parava, eles lançavam livros, você queria ser o primeiro a comprar. Homens que ensinaram muito para a igreja, mas hoje eles não vivem o que eles mesmos ensinaram. Porque em algum momento, quando se perde o temor, se perde o nível que se alcançou. Quando a gente começa a não levar a sério coisas que nós nunca deveríamos e poderíamos ter negociado na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. O temor do Senhor nos protege, o temor do Senhor nos guarda. A religião, ela tenta imprimir na alma do religioso medo de Deus. E às vezes as pessoas confundem medo de Deus e temor do Senhor, são duas coisas diferentes. Então tem um monte de gente que às vezes evita ou foge de determinadas práticas, não é porque ela teme a Deus, é porque ela tem medo. Não, porque se eu fizer isso, Deus vai me colocar no leito de dor. Não, porque se eu fizer aquilo, Deus vai tirar isso de mim. Então ela tem medo de Deus. Como tem um monte de gente que às vezes diz que é cristão porque tem medo do inferno. Ela não é cristã porque ela ama Jesus. Ela não é cristã porque ela quer passar a eternidade com Cristo. Ela é cristã porque ela ouviu falar que se ela não for, ela vai para o inferno. Ela tem medo do inferno, então ela é cristã. E ela acaba confundindo esse medo de uma disciplina divina, medo de uma correção, medo de uma eternidade sem Deus, medo de um inferno. Ela confunde isso com temor. Mas isso não é temor. Talvez a palavra que mais explique o temor seja o respeito que eu tenho, mesmo na ausência. Talvez seja uma forma de eu explicar melhor o que é o temor. Quando é que um filho teme, respeita o seu pai? Quando que um filho respeita sua mãe? É quando ela mantém um testemunho íntegro, mesmo na ausência. É quando o pai não está vigiando, quando a mãe não está vigiando, mas ainda assim ele mantém um testemunho. Por quê? Porque se eu fizer uma besteira, eu vou desonrar os meus pais. Então o nosso temor a Deus, ele é provado no isolamento, quando eu estou sozinho. É aí que o meu temor ele é provado, não é? Quando eu estou sozinho no meu carro, quando eu estou sozinho com o meu celular, quando eu estou sozinho dentro de casa, quando eu estou sozinho com alguém, é aí que o meu temor é provado. Se eu perder o temor,
eu ponho em risco tudo aquilo que eu conquistei na presença de Deus. Para eu manter um nível, eu preciso manter o temor. Porque se eu perder o temor, eu vou desperdiçar todas as conquistas que o Senhor me permitiu alcançar. Então, voltando aqui. Não é fácil crescer. Não vou dizer para você que crescer é fácil. Não, não é. E talvez seja pelo fato de não ser fácil é que nós deveríamos ter mais cuidado em conservar o crescimento. Porque às vezes a gente paga um preço tão alto, para alcançar algo, para chegar no nível que a gente um dia sonhou. Eu não posso desconsiderar o preço que foi pago, e por causa da falta de temor, eu jogar todo o preço pago fora. Vamos olhar para Salomão, porque não foi só o preço que Salomão pagou, e que é algo que nós também precisamos considerar. Porque quando nós chegamos, pessoas já pagavam o preço antes da gente. E quando a gente cai, a gente está desperdiçando não só o preço que nós pagamos, mas nós estamos desperdiçando o preço que alguém pagou antes de nós. Então a gente olha para a história de Salomão, o preço que Davi pagou, as guerras que Davi travou, os riscos que esse homem correu, para poder passar um trono em paz com o filho. Aí esse filho vai, assume esse trono, e paga um preço também. Ele paga um preço. Ele vai buscar a Deus, ele vai servir a Deus, ele vai honrar a Deus, ele vai dar ofertas que ninguém até ele havia dado. Ele vai construir para Deus o que ninguém até ele havia construído. Ele também paga um preço. Mas parece que quando o temor vai embora, perde-se a noção até do preço que foi pago. Então pensa você aonde você está, pensa você no nível que você já alcançou, e eu sei que aqui tem diferentes níveis, em diferentes áreas, não é verdade? Existem diferentes níveis e áreas, mas pense tudo que você já conquistou, pense no preço que você pagou para chegar até onde você está, pensa aí. Família, nós temos visto tantas famílias diluídas, e famílias que foram construídas com choro, com lágrima, com preço, e que de repente perde-se o temor e joga-se a família fora. Lideranças, tudo, perdeu o temor, eu vou desperdiçar as grandes conquistas que a graça de Deus me permitiu alcançar. Então não é fácil construir, mas o grande desafio para eu me manter aonde eu já cheguei, é eu manter o temor no coração. O temor que vai fazer com que eu honre a Deus, com que eu faça para Deus, com que eu me guarde para Deus. Temor no coração. Temor que faz com que eu seja a mesma pessoa íntegra, dentro da igreja ou fora dela. Faz com que eu honre a Deus quando eu estou entre irmãos, ou quando eu estou em ambientes que os irmãos estão olhando para mim. Se eu perder o temor, eu perco a honra. Se eu perder o temor, eu perco o nível que eu alcancei. Tem alguém entendendo? Amém. Segundo, além do temor, se eu quero me manter no nível que eu já alcançar até maiores, segundo princípio a ser mantido, além do temor no coração, eu preciso me manter obediente às direções que eu recebi. Que é outro desafio, principalmente para a falsa maturidade. Eu vou falar sobre isso. Porque presta atenção, quando Salomão ele assume o trono, ele não era um menino, mas ele se considerava muito incapacitado, imaturo para assumir o trono de Israel. Então ele assume, Davi ainda estava vivo, e Davi chama Salomão
e dá algumas direções para Salomão. Salomão, cuidado com isso, cuidado com fulano, resolva isso que eu deixei pendente. Davi dá várias direções para Salomão, várias. Aí passou o tempo, Davi morreu. Salomão podia não ter seguido as direções. O pai já morreu, não tem ninguém para me cobrar, né? Não tem nenhum registro que alguém participou dessa conversa além dele. Então, podia simplesmente tocar a vida e fazer do jeito que eu acho, fazer do jeito que eu penso ser o melhor. Mas não, Salomão não foi assim. Salomão pega as direções do pai e ele segue e arrisca todas as direções. Tudo que o pai direcionou, ele fez. E todas as vezes que Deus apareceu para ele e deu a ele alguma direção, ele seguiu a risca. Em algum momento, ele começa a negociar o inegociável. Ele começa a questionar, de alguma forma, se aquelas direções ainda faziam sentido para ele. E ele simplesmente passa a tomar suas decisões por conta própria, e as direções ficam de lado. A queda começa aí. Tem muita gente que vive a mesma coisa. Quando você acha que você é maduro o suficiente para tomar suas decisões sozinho. Quando você acha que você é maduro o suficiente para sair da rota e achar que no final vai dar certo, porque você é melhor, você sabe até mais do que a pessoa que te orientou. A queda começa aí. Essa é a história que a gente assiste de inúmeros jovens e adolescentes que erram. É quando um pai senta e fala, cuidado. É quando uma mãe senta com uma filha e fala, fulana não é amizade para você. É quando uma mãe senta para um filho e fala, meu filho, fulana não é a melhor pessoa para você. É quando alguém chega para você que tem mais experiência que você e fala, fulano não é a sua melhor amizade, cuidado com fulano. E sabe o que você responde? Minha mãe é uma careta, meu pai é um careta, meu pai não sabe de nada, meu pai não sei isso, minha mãe não sei daquilo. Eu sei, eu sei. Vou te falar o que você sabe. Quebrar a cara. Porque a falta de direção revela seu excesso de soberba e seu excesso de imaturidade. Mas isso não acontece só com jovens. Isso não acontece só com adolescentes. Isso acontece com marmanjões. Isso acontece com maridos. Que a esposa chega e fala, meu amor, não entra nisso. Eu que sei! O dinheiro é meu! Eu que ponho dinheiro nessa casa, eu que sei, eu que mando aqui. E é muito legal quando quebra a cara. Aí a mulher sábia, ela só olha. Ela nem fala, eu te disse, né? Só olha. E é legal quando as mulheres são sábias, além dela não falar, ela chega para o marido e fala assim, te amo. É muito legal. E o cara que de repente conquistou algo, chegou no nível e caiu, simplesmente porque não ouviu. Não ouviu o conselho de uma mulher. Mas acontece o contrário. De maridos que às vezes chega para a esposa e fala, meu amor, não faça isso. Meu amor, isso não é hora. Vamos esperar um pouquinho mais. Mas não quer minha vez! Chega! Aí já cria uma confusão dentro de casa, viu um inferno dentro de casa. Eu sei que aqui não tem mulheres que fazem as coisas escondidas dos maridos. Eu sei que aqui não tem mulheres que compram as coisas escondidas do marido. Eu sei que aqui no meio, aqui não tem essas coisas aqui. Né? Sei que não tem. Mas tem lugar aí que tem. Tem igreja que tem irmãs que são assim rebeldes e tal. Né? E que vivem quebrando a cara. E que nunca conseguem construir nada. Nunca conseguem se manter com nada. Por quê? Porque em algum momento passou a não seguir direções. E a falta de direção é um atestado de óbito para as conquistas da vida.
Presta atenção nessa palavra, irmão. Você pagou um preço muito alto para chegar onde chegou, para você desobedecer coisas bobas, para você jogar fora por causa de coisas bobas, por causa de questionamentos idiotas. Você é melhor que isso. Você precisa ser mais maduro do que você tem sido. Quando um pai, uma mãe que você acha que não sabe o que você sabe, mas que está há décadas de vida e de experiência à sua frente, que já viu tantas coisas que você ainda não viu, que chega para você e fala: cuidado, cuidado, essa direção não é boa. Eu me lembro, quando eu dava cobertura para igrejas de fora, nós chegamos a dar, sei lá, umas 30, 40 igrejas que andavam com a gente. Aí chegou um momento que eu desisti. Reuni todos os pastores, tinha um monte de pastor, Itaperuna, Pádua, Peribé, Talcara, enfim, tinha um monte, pastor de tudo quanto é canto, Macaé, um monte. Reuni todos e falei assim: a partir de hoje eu não dou mais cobertura para vocês. Se vocês quiserem andar comigo, eu estou aqui. Se vocês quiserem vir aqui, eu recebo vocês. Mas cobertura eu não dou mais. Não é porque, apóstolo, porque eu não tenho tempo para perder. Dar cobertura para vocês é perder tempo. Porque tem anos que eu visito a igreja de vocês. Todo ano eu visito a igreja de vocês. Eu oro com vocês. E todo ano eu sento com vocês e dou direção a vocês. E vocês nunca seguem. Todo ano eu mostro para vocês que eu fiz e deu errado. E falo para você: não faz, você faz. Eu não tenho tempo a perder. Ficar dando direção para quem não segue é como jogar pérola para porco. É perder tempo. É você pegar coisas preciosas e desperdiçar com quem não valoriza. E tem muita gente perdendo conquistas tremendas, irmãos, porque não tem um coração obediente, porque é incapaz de confiar em alguém que está acima de você de alguma forma, que já viveu algo além do que você está vivendo. Então, se você quer se manter no nível que você pensa já ter alcançado, não fuja das direções que te levou até aí. O que te levou até aí foi que você seguiu direções, você obedeceu comandos. Aí você chegou até aí. Para você se manter aí, você tem que se manter na direção, porque se você resolver sair da direção, a velocidade que fez você subir é a velocidade que você vai ver cair. É assim que funciona. Mesmo que você ache que sabe, mesmo que você pense: eu sei mais do que o apóstolo, amém, que saiba mesmo, não tem problema com isso. Mas eu posso dizer para você que pelo menos 35 anos de ministério é o que eu mais assisto de quedas de pessoas, é a soberba de não seguir direção. Direção não te poda, direção te guarda. Direção não te limita, direção te protege. É assim que funciona. Entendeu, jovem? Entendeu, adolescente? Seus pais não querem você infeliz. Seus pais não querem te ver doente. Você entendeu, crente? Seu pastor não quer você infeliz. Seu pastor não quer você endemoniado, tribulado. Então, direção é para te proteger. Então, quando Salomão, que chega no nível que chegou, debaixo das direções que ele seguiu, quando ele sai da direção, com a mesma velocidade ele despenca. E ele termina os seus dias desaprovado por Deus, porque saiu da direção. Tem alguém me entendendo ainda? Graças a Deus por isso. E terceiro, se eu quero me manter no nível que eu alcancei, essa aqui, eu
para terminar mesmo. Se eu quero me manter no nível que eu alcancei, eu preciso manter relacionamentos que me abençoam. E aqui vai outro problema seríssimo, irmãos. Seríssimo. Havia algumas regras básicas para um rei. Básicas. As regras eram para todo Israel, mas os reis, sempre seriam mais cobrados que os demais. E uma regra assim básica para os reis de Israel: não façam aliança com os países ao redor. Não se casem com suas filhas e não deem as suas filhas em casamento para eles. E Deus ainda falou: porque o dia que vocês fizerem isso, vocês vão se corromper. A gente olha a vida de Salomão, um homem sábio, construtor de palácios. No tempo de Salomão, beber água em copos de prata era coisa de morador de rua. Só pessoas paupérrimas tomavam água em copos de prata. O resto da população tomava água em copos de ouro. Os escudos de Salomão eram de ouro. Sabe quanto pesa um escudo? Era assim a vida de Salomão. Aí ele se casa com 700 mulheres, 300 concubinas. E ele se casa com moabitas, com amonitas, com egípcias, com etéias, com etíopes, com mulheres de todos os tipos de credo e práticas abomináveis para Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sou o cara, irmão. Porque eu sei me guardar. Porque quem manda na minha vida sou eu. Porque eu não sou Maria vai com as outras. Você acha que mulher vai me influenciar? É assim que os mané caem. Mané. Você acha que Salomão caiu e você não vai cair, seu idiota? Presta atenção. Você já viu Deus se revelar? Deus já apareceu para você e falou assim: pede o que você quiser. Não. Apareceu para ele. Você já viu a glória de Deus como esse homem viu? Da fumaça tomar o templo. Irmãos, não foi assim um sentimento da presença, não. A fumaça encheu o templo. Deus desceu. Você já viu isso? Não. Ele já. Aí você acha que ele com tudo isso caiu e você não vai cair? É ser soberbo demais para pensar assim: filho, me perdoe. A Bíblia não erra. A Bíblia diz que até as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você acha que você andar mal acompanhado, você é forte o suficiente para não se deixar corromper? Eu estou falando aqui, irmão, sabendo que tem muitos aqui que já não estão no mesmo nível que um dia esteve, por causa de amizades que te corromperam. Sim, irmãos. Eu não tenho dificuldade assim, e nós precisamos ser assim. Nós cristãos, nós precisamos aprender a entrar e a sair em todos os ambientes. Você não tem que, eu não vou numa festa porque a festa não é de crente. Se você for convidado, vá. Saiba entrar, saiba se comportar.
e saiba sair na hora certa. Não tem problema. Você pode ir sem fazer o que os outros fazem. Você pode ir não ser o que os outros são. O problema é que as pessoas às vezes entram e acabam se moldando ao ambiente, achando que agradar as pessoas é socialmente lindo, maravilhoso, plausível. E não é. Eu posso entrar em qualquer ambiente, até o momento que eu perceber que aquele ambiente, de alguma forma, pode ferir algo de Deus em mim. Eu saio. Com a mesma educação com que eu entrei, com a mesma educação eu saio. Não tem problema. E o maior problema não é os ambientes que eu entro. Vou te falar o maior problema. O maior problema é quem entra no meu ambiente. É quem eu permito entrar no meu ambiente. É quem eu permito entrar na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia. É quem eu permito conviver na minha intimidade. Esse é o grande problema. E é o que tem feito muitos caírem. Vou voltar lá para o princípio. Jovens. Jovens. O óculos está todo embaçado. Você lembra quando a sua mãe chegou para você e falou assim: filho, fulano não é boa companhia para você não. E você respondeu para sua mãe que você sabe mais que ela? Olha onde você está hoje. E olha onde você já esteve. Entendeu? Tem algumas amizades, irmãos, que são muito fáceis da gente detectar. Uma coisa que eu sou muito radical. Muito. Não existe amizade de homem com mulher. Não existe. Não existe. Amizade de homem com mulher sou eu e a minha esposa. Qualquer relacionamento que eu tiver, assim, com qualquer outra mulher, ela tem que estar presente, ela tem que fazer parte. Agora, amizadezinha, homem casado com amizadezinha no trabalho, no emprego, na rua, na academia, isso é um passo para a queda, amigo. Se você é um homem de verdade, é um passo para a queda. Porque se você fala, não me relaciono de boa, não sou tentado, então tudo bem. Já entendi que a primeira parte não combina com você. Mas se você é um homem de verdade, você pode ter certeza que você corre risco. Então, quando a sua mulher fala, meu amor, eu não gosto que você tenha amizade com fulana. Não é uma mulher chata, não. É uma mulher que te ama e que está te protegendo. Entendeu? Se o seu marido chega para você e fala, meu amor, eu não gosto que você fique de amizade, de conversa com fulano. Não é um marido chato, ciumento, não. É um marido que está te protegendo, que te ama. Porque quem ama, protege. E a gente precisa ter esse senso, irmãos, essa noção de que tem relacionamentos que não nos abençoam. E essas pessoas não vão se afastar de nós. Nós é que precisamos nos afastar delas. Quando Deus chama a atenção de Salomão, Deus não chama a atenção das mulheres. Deus não chama a atenção das moabitas que levaram Salomão à idolatria, das amonitas. Não, Deus chama a atenção de Salomão. Porque a responsabilidade do afastamento não era dessas mulheres, a responsabilidade do afastamento era de Salomão. Salomão era o servo de Deus, não elas. Você tem que tomar as decisões. Você que tem que tomar as decisões. É você que vai perder, é você que vai cair, é você que vai jogar fora o que Deus te deu. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado com quem entra na sua casa e na sua vida. Porque se você não cuidar disso, a mesma velocidade com que você cresceu, a mesma velocidade com que você conquistou, é a mesma velocidade com que você vai jogar fora. É importante começar bem. É importante construir certo. O mais desafiador é manter lá. É se manter no nível alcançado.
O que nos garante essa manutenção do nível é isso aqui. Mantenha o temor no seu coração. Se mantenha nas direções que Deus te deu. E cuidado com seus relacionamentos. Pessoas podem agregar coisas a você, mas pessoas podem tirar tudo de você. Alguém entendeu? Vamos ficar de pé. Espero que você tenha coragem de tomar decisões. Às vezes uma decisão que te faz chorar hoje vai te fazer sorrir o resto da vida. E às vezes o medo de chorar hoje vai te causar amargura o resto da vida. Temor no coração. Direções que vêm de Deus. Amizades que me abençoam. Relacionamentos que me abençoam. Isso me faz conservar os níveis que o Senhor me permitiu conquistar. Feche os seus olhos, por favor. Se você hoje pensa assim: Senhor, eu estou no topo. Eu nunca pensei em chegar onde eu cheguei. Eu nunca imaginei conquistar o que eu conquistei. E eu quero te agradecer porque eu cheguei até aqui. E eu quero pegar essa palavra para que eu nunca jogue fora, para que eu nunca desperdice tais conquistas. Se você ainda não chegou no nível que você sonha chegar, pegue essa palavra. Porque nessa palavra você vai chegar onde Deus quer te levar. E nessa palavra você vai se conservar quando você chegar lá. Se você já esteve em níveis mais altos, por algum desses motivos aqui você caiu, Deus te trouxe aqui essa noite para você restabelecer o nível, para você restaurar o nível que você perdeu. Que Deus restaure no seu coração o temor, que você tenha coragem de voltar às direções que você nunca deveria ter deixado, que você rompa com tudo aquilo que pode impedir você ou atrapalhar você de crescer de novo. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, pela minha casa, pela minha vida, pela minha equipe, pelos meus pastores e pastoras, por cada líder dessa igreja, por cada irmão, do mais novo ao mais antigo. Somos gratos ao Senhor porque alcançamos níveis que nunca imaginávamos alcançar. Conquistamos coisas que nunca imaginávamos conquistar. Nós somos gratos ao Senhor porque entendemos que tudo foi graça. Tudo foi bênção e presente do Senhor sobre nós, como foi sobre Salomão. A minha oração, meu Deus, é que o Senhor nos guarde. Que o Senhor guarde o nosso coração com temor. Que esse temor seja renovado a cada manhã. Sejamos guardados no temor, como o princípio da sabedoria. Que o temor do Senhor nos faça fugir até da aparência do mal. Que o temor do Senhor nos faça fugir das más conversações. Que o temor do Senhor nos faça fugir de ambientes e de relacionamentos tóxicos. Guarde o nosso coração no temor. E aqueles que perderam, eu te peço, restaura hoje à noite. Restaura o temor no nosso coração. Eu oro, meu Deus, para que aqueles que se desviaram das direções, que se desviaram do caminho por causa da vaidade pessoal, por achar que é melhor e por achar que sabe mais. Meu Deus, na nossa meninice nós erramos tanto.
nas nossas vaidades nós erramos tanto. Então nós queremos te pedir perdão. E eu oro, meu Deus, que o Senhor nos dê a graça de voltar ao caminho, de voltar à rota, de voltar à direção, para que possamos voltar ao nível que nós nunca deveríamos ter deixado. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos dê um discernimento mais maduro, mais espiritual, para que possamos olhar para as pessoas que convivem conosco, para que saibamos colocar um filtro nos nossos relacionamentos e nas nossas amizades, para que a gente entenda que é melhor perder um amigo do que perder a tua bênção, do que perder a tua presença, do que perder a tua aprovação. Eu oro por isso, que essa noite seja uma noite de ajuste, para que possamos voltar a viver no nível que nunca deveríamos ter caído dele. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém?